O tema da nossa mensagem é libertando-se das preocupações da vida. Vocês perceberam que todos os textos, os hinos, tiveram como foco a questão da preocupação. Vamos estudar um pouco a palavra de Deus e ver o que ela tem a nos dizer sobre este aspecto. Eu quero, na verdade, continuar a minha mensagem que eu estou pregando lá em Jesus como o bom pastor. E eu quero ler os versos 11 e 12 do capítulo 10 de João. Abra lá, como base para a nossa meditação. João 10, 11 e 12. Diz assim: Eu sou o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar, abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é pastor. Então o lobo as ataca, dispersa o rebanho. Vou ler um pouquinho mais. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço. E eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Amém? Quando você pensa na palavra preocupação, o que é que vem na sua mente? A palavra preocupação. O que vem na sua mente? Tensão, medo, dúvida, incerteza. Que mais? Não é? A palavra preocupação não se alimenta de tudo isso? Quando a gente está preocupado, não há uma certa tensão? Sim ou não? Não existe um medinho, um frio na barriga? Não fica uma dúvida? E agora? O que vai acontecer? A incerteza não toma conta? Tudo isso é causado pela preocupação. Agora, ficar preocupado é natural. É natural, é comum. Não é verdade? Por uma questão ou outra, a preocupação faz parte da nossa vida. Quem aqui nunca ficou preocupado? Não é verdade? A preocupação é natural, é uma atitude de apreensão. E ela é fruto de quando nós estamos diante de alguma possibilidade que julgamos ser ruim. O que pode acontecer de ruim causa-nos preocupação, conosco ou com quem nós apreciamos, com quem nós amamos. Agora eu quero te fazer uma pergunta, pastor, ficar preocupado é normal, tá, todo mundo fica. A questão não é se você fica preocupado, mas a questão é o quanto você fica preocupado. Ou melhor, com que frequência você fica preocupado. Ah, pastor, eu nunca parei para ficar pensando nisso. Mas eu fico bastante preocupado, você pode estar dizendo. Qual é a frequência? De vez em quando você fica preocupado? Não, pastor, todo dia eu fico preocupado. Pastor, eu quero confessar, eu fico preocupado o tempo todo. De vez em quando, todo dia, o tempo todo. Todo o tempo. Mas o que é esse troço chamado preocupação? Que nos rouba, e vocês hão de concordar comigo,
quando você está preocupado, você consegue ter paz? Então a preocupação rouba a paz. Quando você está preocupado, você consegue estar alegre? Então a preocupação rouba também a alegria. Danada essa preocupação, hein? Tira da gente paz e alegria. Como é que é viver sem paz e sem alegria? Não é nada bom, não é verdade? Então a preocupação tem esse poder. Agora, de onde vem essa palavra? O que significa etimologicamente? Qual é a raiz da palavra preocupação? Ela tem origem num radical grego, olha que interessante, que significa asfixiar, que significa estrangular. Eu, quando descobri isso, fiquei assim, uau! Quando você fica preocupado, é quase como se você ficasse asfixiado. É como se algo estivesse te estrangulando. Você gosta de ser estrangulado, de ficar sem oxigênio? Ninguém, né? A preocupação faz isto conosco. Ela realmente estrangula, asfixia. O que ela estrangula e asfixia? A nossa capacidade de pensar de forma positiva, de forma criativa, de forma otimista. Ela mata não só a paz e a alegria, mas mata também a nossa esperança. Uma pessoa preocupada, ela não tem esperança, ela não tem alegria, ela não tem paz. Mas ela não mata só a nossa alegria, a nossa paz, a nossa esperança. Ela vai mais longe, a preocupação mata os nossos sonhos. Concordam comigo? É interessante a gente parar para pensar assim, né? A gente acha que é uma coisinha besta, não, só uma preocupaçãozinha. Mas que efeito a preocupação tem na nossa vida durante os anos, quando ela começa a ser um padrão, um jeito de viver, uma característica predominante, uma forma de existir. Uma pessoa preocupada, então, não consegue desfrutar do melhor que Deus tem para ela. Não adianta Deus te abençoar se você é uma pessoa preocupada, porque o que vai acontecer? Você não vai usufruir das bênçãos de Deus, porque a preocupação vai estar roubando de você o melhor de Deus. Percebe? Como é sutil? O diabo não precisa de muito para bagunçar a nossa vida. Ele semeia a dúvida. E quando a preocupação rouba o melhor de Deus, ele rouba o melhor da nossa vida. E o que vai vir como efeito? Tristeza, desesperança, depressão, ansiedade. Tudo isso vai nos matando. Vai tirando de nós o ânimo. A palavra ânima, no grego, significa vida. Desânimo é o quê? Sem vida. Uma pessoa preocupada é animada ou é desanimada? Desanimado. Não é? Está aí. Então a causa está nesse aspecto. E agora eu quero fazer a pergunta de novo. Diante desse conceito, você se define como uma pessoa muito preocupada ou pouco preocupada? Porque preocupado todo mundo é, em grau maior ou menor. Mas o quanto você é preocupado ou preocupada? Para isso, eu vou te fazer uma comparação, para você pensar aí, não precisa falar. Na maior parte do tempo, vamos pensar que você pega, vamos dividir em 100% do tempo. Vamos pegar 24 horas, vamos dividir 100% do tempo.
Na maior parte do tempo, os seus pensamentos, vamos saber se você é preocupado ou não, você vai fazer uma continha matemática aí agora. Na maior parte do tempo, você está tendo pensamentos de esperança, otimista, de alegria. Na maior parte do tempo, ou você, na maior parte do tempo, está tendo pensamentos de preocupação, de tristeza, de angústia, de coisas negativas. Ou você, na maior parte do tempo, não está nem feliz nem triste, está neutro. Se você pegasse 100%, pensa aí na sua cabeça, quantos por cento você daria para, olha, eu estou otimista, confiante, descansando, confiando em Deus? Quantos por cento do tempo seu pensamento é um pensamento cheio de fé, de esperança, de confiança? Quantos por cento do seu pensamento é preocupação, ansiedade, medo, incerteza? E quanto por cento você não está nem numa coisa nem outra? Faz a continha aí. É 30, 30 e 40? Quantos por cento? Pastor, 60% eu estou preocupado. 20% eu estou neutro e 20% eu estou positivo. Aí dá 100. Faz uma conta aí na tua cabeça. Não precisa me falar. Depois, se quiser me falar, você fala, pastor, eu estava ruim aqui, eu preciso mudar essa coisa aqui. O ideal é que você esteja a maior parte do tempo otimista. Pastor, 80, 90, 70% do tempo, meu pensamento está no alto, nas coisas boas, como a Bíblia fala, pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Né? Seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. E só 20%, 10% é preocupação. Ora nesse sentido. A verdade, e sem saber de vocês, a verdade é que a maioria das pessoas, exceto vocês, óbvio, né? A maioria das pessoas se preocupam mais do que deveriam, menos nós que estamos aqui, nós somos um povo especial. Se preocupam mais do que deveriam. Se você se encaixa nesse grupo que se preocupa mais do que deveria, eu quero que você preste atenção redobrada no que eu vou falar agora. 3 coisas que nós precisamos saber sobre a preocupação para nos livrarmos do seu poder devastador. Primeira coisa, é uma pergunta muito simples. Você já teve algum problema resolvido pelo simples fato de ficar preocupado com ele? Eu creio que não. Né? Tem muita gente que fala o seguinte para mim, como psicólogo, que ele prefere imaginar que vai acontecer o pior. Pastor, eu espero, doutor, eu espero o pior. Né? Porque se chegar lá e acontecer o que eu estava pensando, eu já estava preparado. Falo, mentira! Se você imagina, tem um hábito, não já viu gente com essa linha de raciocínio? Não, eu sempre estou esperando o pior, porque se vier o melhor, tudo bem, se vier o pior, eu já estava preparado. Mentira dobrada. Você fica imaginando que pode acontecer o pior? E se não aconteceu o pior e aconteceu o melhor, primeiro, você sofreu de bobeira, né? Sofreu sem precisar, não é, Kátia? Precisava ter... se eu soubesse que ia dar tudo certo, não tinha me preocupado antes. Mas se preocupou. E se você se preocupou e de fato aconteceu o que você estava preocupado, você sofreu 2 vezes. Sofreu antes e sofreu durante. Então, qual é a lógica, em nome de Jesus, qual é a lógica da gente ficar se preocupando excessivamente? É que nem essa história... terça-feira agora a gente vai comemorar 35 anos de casamento. Como vai cair durante a semana, ontem eu levei a Dalva para a gente jantar num lugarzinho que a gente conhece desde o tempo que a gente namorava. E aí você chega lá, você tem que entrar de máscara. Quando você senta, você pode tirar a máscara. Qual é a lógica? O vírus
não circula quando você está sentado. Se você ficar em pé, você tem que pôr a máscara. Você vê a doideira que a gente está vivendo? Olha nós aqui, ó. É um absurdo isso, né? Mas a gente vai e tem que obedecer. E disseram para a gente que se a gente tirar a máscara... Eu fui pagar a conta, me trouxeram uma maquininha toda envolta num papel... Como é que chama aquele papel de plástico lá? E aquilo lá atrapalhava para ver o número. Eu só não perguntei para não ser mal educado. Falei, escuta, para cada um você desembrulha e embrulha de novo, porque se ele está me dando o mesmo papel, me dá sem papel, sem estar embrulhado. É o mesmo princípio da preocupação. Se você sabe que se preocupar não resolve, por que você se preocupa? Por hábito, né? Por padrão, por repetição. Porque sempre foi assim. Minha mãe era preocupada, minha avó era preocupada, meu tataravô era preocupado, Adão era preocupado. Então você também herdou essa capacidade de preocupação. Então, não é verdade. O fato é que se preocupar não ajuda em nada caso realmente algo ruim aconteça. Como eu disse, só vai sofrer 2 vezes. Uma por pensar e outra por viver. E se não acontecer nada, como eu disse, sofreu à toa. E eu coloquei aqui, ó, pior por ter se preocupado e nem consegue, por ter ficado preocupado, nem consegue desfrutar da bênção que deu tudo certo. Mas você não está feliz? Estou, mas olha, mas eu fiquei tão nervoso, tão nervoso, tão nervoso. Mas relaxa, não consigo. Não consigo. Não é doido? Não é verdade? Primeira coisa, então, é essa. Não adianta se preocupar, porque preocupação não faz com que o problema suposto não aconteça. Segundo, quem se preocupa é uma pessoa cheia de dúvidas, de inseguranças. A base da dúvida, a base da insegurança, está no fato de eu não ter certeza de que Deus, presta atenção, agora eu vou dar uma puxada de orelha em você. A base da dúvida, da insegurança, está no fato de eu não ter certeza de que Deus seja suficiente para preencher as minhas necessidades, ou a de quem eu amo. Isso é muito forte, viu? Eu vou ler de novo. A base da dúvida, presta atenção em nome de Jesus. A base da dúvida está no fato de não ter certeza de que Deus seja suficiente para preencher nossas necessidades ou de quem nós amamos. Percebe que no fundo é falta de fé? Então, a dúvida está em não confiarmos que Ele, o Senhor, está no controle de nossas vidas, cuidando e guardando-nos de todo o mal. Nada irá nos acontecer sem que Deus o permita. A gente fala isso, mas a gente não crê nisso, não vive isto. A gente confia muito mais nos nossos próprios recursos do que no Senhor. Mesmo que algo de fato aconteça, Deus estará conosco. Deus tem o controle de todas as coisas, tem um propósito sobre todas as coisas. A isso nós damos o nome de soberania. E a pior coisa que pode nos acontecer chama-se o quê? Morte. Mas e aí? O que Paulo fala da morte? Onde está, ó morte, o teu poder? É quase, eu quase vejo Paulo dando gargalhadas da morte.
Fala, você está de brincadeira, morte, você não tem voz aqui não, vai dar uma volta. Porque os que confiam no Senhor são guardados até na morte. E a Bíblia fala que nós não vamos morrer, mas nós dormimos no Senhor e aguardamos a ressurreição. Se a morte que é o pior problema, você não... Então, você percebe? É um exercício de espiritualidade tremendo, mas que faz uma diferença na vida da gente. Eu não vou ter medo, eu não preciso ter medo. Eu vou tomar cuidado, eu tenho a preocupação normal de fazer o que precisa, mas eu não vou deixar isso tomar conta do meu coração. Não é a preocupação que me controla e eu controlo ela, amém? Quando eu vejo que a preocupação começa a me controlar, eu falo, opa, aqui na minha vida tem um Deus, e você não vai reinar na minha cabeça. É isso que você tem que orar em nome de Jesus. Você não tem que deixar aquela noite sem dormir por uma preocupação. Deus está no controle, Deus está na situação, Deus está dirigindo. Mas pastor, saiu, não chegou, não ligou, estou preocupado. Ora ao Senhor, entrega teu filho, entrega a situação, entrega teu marido, entrega o problema, entrega. E confia que o Senhor está no controle. Isto é fé. Isto é fé. Terceiro aspecto. Sobre a preocupação é, pessoas preocupadas sentem-se sozinhas, sentem-se desamparadas, estão por conta própria. Um dos piores sentimentos é o sentimento de estar sozinho lutando. Solidão é uma coisa que dilacera a nossa alma. O sentimento de ninguém por mim traz uma sensação de desamparo. Mas a palavra de Deus nos diz que nunca estamos sozinhos quando estamos com Jesus. Pessoas solitárias se posicionam na vida como vítimas indefesas e incapazes diante do suposto perigo. Eu não dou conta, eu não consigo, e faz um discurso de lamúria, de queixa, de vítima. Porque assim o se sentem, e assim o são. Se vitimizam. Não se sentem capazes de enfrentar o problema, porque se sentem sozinhas. Mas se é crente, só, mas eu estou assim. Então exercite a sua fé. Se aproprie da promessa de Deus. Na verdade, esse sentimento de solidão é um sentimento, como eu disse, de desamparo, que alimenta ainda mais a preocupação. E isto leva a adoecer, sabia? Muitas doenças nascem desse estado de tristeza, de abatimento. Tá bom, pastor, já entendi. Como eu posso me libertar desse estado? Bom, você já tem a resposta, né? A resposta para essa crise ou esse estado permanente de preocupação chama-se Jesus. Jesus, escuta o que eu vou te dizer. Jesus é a resposta de Deus para nossas preocupações. Diga assim, diga aí agora. Jesus é a resposta de Deus para as minhas preocupações. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Vamos trocar essa palavrinha ansiedade? Lançando sobre Ele toda a vossa preocupação. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós.
Se você crê nisso, você dissolve a preocupação. Assim como um antifebril abaixa a febre, né, Zeli? Está com febre, o Zeli vai lá, tira a temperatura, dá um antifebril. Alguns minutinhos depois, a febre abaixa. Está com pressão alta, toma um remedinho de pressão, acontece com a pressão? Abaixa. Está com preocupação? Lança sobre ele toda a sua preocupação. E ele tem cuidado. E a preocupação tem que dissolver. Senão é placebo. Senão a fé é placebo. A fé placebo não funciona. Pastor, eu nunca tinha ouvido falar que tem fé placebo. Então, mas eu estou dizendo, tem fé placebo. Tem gente que crê, mas não crê. Tem gente que crê, mas não confia. Não é verdade? Ele crê quando tu dá uma bênção. Passou uma aprovação, fé placebo. Jesus é a resposta de Deus para as nossas preocupações. Se a preocupação, presta atenção, é um sentimento de enfrentarmos sozinhos as dificuldades da vida, Jesus é aquele que vem nos dizer que nós não estamos só. O diabo quer que você acredite que você está sozinho. Deus está falando, eu estou com você. O bom pastor não abandona as suas ovelhas quando vê vir o lobo. O bom pastor fica e defende suas ovelhas. E morre por elas. É isto que esse texto está nos dizendo. Nesse texto de João, Jesus se declara como o bom pastor que está disposto a dar a sua vida pelas suas ovelhas, como de fato fez. Ele jamais irá abandonar suas ovelhas para serem devoradas pelos lobos. Eis que estou convosco todos os dias. Não é só no domingo. Todos os dias até a consumação do século. É promessa de Deus. Você não está sozinho. Eu sou o bom pastor, diz Jesus. E eu dou a minha vida pelas ovelhas. E o bom pastor, que é Jesus, não acha que o preço que ele precisa pagar para guardar suas ovelhas seja alto demais. Ele está disposto a defender suas ovelhas. A Bíblia fala que ele deixou a sua glória, pois ele subsistindo, diz Filipenses, em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz, porque ele veio para proteger as suas ovelhas das dificuldades, dos lobos, das adversidades da vida. Ele é o bom pastor, que cuida, que ampara, que provê, que sustenta as suas ovelhas. O bom pastor está sempre presente. Não importa o que aconteça, ele jamais irá nos abandonar. Você tem que confiar nisso. Mas pastor, nada. Deus está com você. Mas ninguém me ajudou. Como ninguém? Você tem o Espírito Santo, você acha que Jesus Santo é ninguém? A Bíblia fala que os anjos do Senhor são ministros de Deus a serviço daqueles que vão entrar na vida eterna. Você não vê, mas tem ações espirituais sobre tua vida. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Há batalhas espirituais. Nós temos lá no livro de Daniel, um exemplo de Daniel orando e buscando ao Senhor. E de repente Miguel veio e falou, olha, eu tive uma batalha lá, eu enfrentei o inimigo. Eu lutei. Os anjos do Senhor são ministros. Põe uma coisa na tua cabeça, nós não estamos sozinhos nessa luta. A igreja está sendo devastada nos dias de hoje.
O crente está sendo ridicularizado nos dias de hoje. Muitos se envergonham e se inibem e não se colocam como crentes porque têm vergonha da crítica. A Bíblia fala: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Crente que é crente se posiciona, não importa o preço que eu tenha que pagar. Eu sou crente em Jesus, glória a Deus. Você tem que ter orgulho disso e não vergonha disso. Você tem um Deus que batalha com você, o Senhor dos exércitos. É isto que a palavra de Deus nos ensina. Lembre-se, Ele deu a vida dele por você. E Ele sempre se colocará entre você e os lobos devoradores. Ele não vai te largar para os lobos. O ladrão abandona as ovelhas, mas o pastor fica ali e, se necessário, morre por ela. Você precisa crer nisso, meu irmão, minha irmã. Imagine isso. Imagine agora que Jesus está colocando-se diante de você e dos seus problemas. Eu não sei quais são os problemas que você está enfrentando, quais são as lutas que você está passando, quais são as dificuldades que você está tendo. Mas eu quero agora que você imagine que o bom pastor está entre você e o problema. Ele está entre você e seus medos. Ele está entre você e suas preocupações. Ele está entre você e suas angústias. Ele está entre você e suas incertezas. Amém? Jesus está entre nós e tudo que possa nos causar preocupação. Você, as preocupações de Jesus aqui, ó. Não importa o que seja, não importa o que seja, é dinheiro, é saúde, é crise conjugal, não importa o que seja, Jesus está no meio. Não importa o que seja, Jesus estará lá nos momentos fáceis e nos momentos difíceis da sua vida. Ele estará lá, mesmo diante da morte. Porque para nós morrer não é problema. O problema é morrer sem o pastor. Esses dias nós oramos aí, o Eris faleceu, não foi? Esses dias morreu mais gente atrás. O problema não é morrer. Morreu no Senhor? Ele não morreu. O pastor o guardou. Você crê nisso? De verdade? Por que você está preocupado com dinheiro? Por que você está preocupado com a sua saúde? No sentido de ficar angustiado. Está preocupado no sentido de ir lá fazer o exame? Vai lá e faz. Toma o remédio, vai lá no Zeli, conversa com ele, faz um descontinho. Toma o remédio, se trata, mas não fica preocupado. Mas pastor, o diagnóstico não tem cura. Vamos orar, porque Deus pode te curar. O pastor está ali entre você e o diagnóstico. Mas o Senhor pode falar também: não, ele vai comigo agora porque chegou a hora dele. E eu vou para a glória de Jesus. Não é diferente? O que acontece com a preocupação da gente que é desse tamanho? Não é? Quando Jesus fala, e eu tenho batido nessa treca com você já há alguns meses, quando a Bíblia fala, quando Jesus fala eu sou, no grego é ego eimi, no hebraico é Yahvé, é Jeová. É o Deus que salva, é o Deus que se faz presente, é o Deus que se manifesta, é o Deus que intervém, é o Deus que se faz presente, amém? Toda vez que você lê na Bíblia Jesus falando eu sou, é Jeová se manifestando.
em todas as circunstâncias da nossa vida. E Jeová é o Emanuel, é o Deus conosco, que nós estamos celebrando, segundo domingo do Advento. O Eu Sou, o Emanuel, o Deus conosco. E nós celebramos o Natal, e celebramos o nascimento de Jeová, do grande Eu Sou, que veio nos remir. E o Jeová, o Emanuel, o grande Eu Sou, ele tem poder e a sua providência é capaz de nos trazer paz, porque nós jamais estaremos sozinhos estando no Senhor. Jamais estaremos desamparados estando no Senhor. Então, fechando a nossa meditação desta noite, o antídoto que nos cura das preocupações chama-se confiança. Confiança. Onde existe confiança no Senhor, não há lugar para preocupação, amém? A confiança e a preocupação não conseguem viver juntas na mesma casa. Quando permitimos que a preocupação entre, a confiança sai. Mas quando a gente deixa que a confiança entra, a preocupação espirra fora. Quem que você quer que habita na tua vida? A confiança ou a preocupação? Com quem você conversa mais? Com a confiança ou com a preocupação? Quando você põe tua cabeça no travesseiro. Se você dormir com a preocupação, você não vai dormir. Mas se você dormir com a confiança, com o Senhor me deito e logo pego. Por quê? Porque o Senhor cuida de mim. Mas se eu deitar com a confiança, com a preocupação, ela vai me manter acordada a noite inteira. E aí você tem que tomar o Prozac, tem que ir lá de novo no Zeli. Fala, ô Zeli, me dá um remedinho para dormir aí, porque eu vou falir o Zeli, ele não vai vender mais remédio nenhum para nós de preocupação, porque jogou a preocupação fora. O autor do livro dos Hebreus, abra lá, Hebreus capítulo 13, versículos, você vai ler o 6 depois o 5. O versículo 6 de Hebreus 13 diz assim, ó, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, o que me poderá fazer o homem? O Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me possa fazer o homem. Olha o antídoto da preocupação. Aí no versículo 5, está escrito assim, ó, nunca jamais te abandonarei. Então, é mais ou menos assim, porque eu sei que o Senhor nunca jamais me abandonará, eu sei que Ele é meu auxílio, então eu não temerei o que me possa fazer o homem. Não é Covid, não é desemprego, não é doença, nada. Não é velhice, não é dor, nada. Se a preocupação nos asfixia, nos sufoca, a fé é a certeza da presença do bom pastor que nos alivia. Então, se a preocupação tira o nosso ar, a fé enche os nossos pulmões, amém? Então, vamos fazer um exercício para terminar a mensagem dessa noite. Eu sei que você está de máscara, mas aqui, fica numa postura bem ereta aí. E você vai pensar na palavra fé e auxílio do Senhor e vai fazer assim, ó. Eu vou fazer primeiro, depois você faz. Você vai fazer assim, ó. E vai soltar. Respire profundamente e declare: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me possa fazer o homem. Vamos juntos falar isso? E depois a gente vai respirar, tá? Vamos lá. O Senhor é o meu auxílio,
não temerei o que me possa fazer o homem. Respire agora assim, ó. Solta. O Senhor é o meu auxílio. Não temerei o que me possa fazer o homem, porque tu estás sempre comigo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.